para chamar aqui o nosso secretário Armando Júnior para fazer a abertura da oficina. Então, passo a palavra para ele. Bom, muito bom dia Celso, bom dia a todos. Está iniciando aí esse ciclo de lives aqui do Observatório do Trabalho. Queria cumprimentar, né, a Ângela e o César do DIEESE, nossos parceiros aí do Observatório do Trabalho, que estão há tantos anos aí conosco aí nessa toada, para a gente poder levar os dados aí de forma estruturada para todos. Falar um pouquinho do Observatório do Trabalho, né? O Observatório do Trabalho é um ambiente onde a gente traz dados, informações, onde a Ângela e o César vão explanar aqui para vocês de uma forma mais programática, mas o Observatório do Trabalho ele é uma ferramenta muito importante que a gente tem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que ela é uma base de dados e informações que traz um subsídio muito importante para nós aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, mas não só para nós aqui. Por isso que nós estamos abrindo esse espaço para fazer essa divulgação, não só dessa live aqui de instrução, né, do portal, como funciona, os dados, as informações, como que você pode utilizar ela da melhor forma possível, mas também as outras informações que nós vamos dar nas próximas lives, que vão ser já tematizadas, né, setorizadas. Então, vamos falar um pouco sobre outros setores, aprofundar um pouco melhor como que é o mercado de trabalho na cidade de São Paulo, em algumas regiões, em alguns setores, para que a gente possa, com base na visão 360 da Prefeitura de São Paulo, identificar oportunidades, identificar entraves, para que a gente consiga, de uma forma mais sistemática, verificar de que forma que a gente pode implementar políticas públicas que impactem a vida do cidadão na geração de trabalho e renda, facilitando, seja o transporte, seja a moradia, seja a saúde, seja o meio ambiente, seja o lazer, o esporte, enfim, de que outras formas que a gente consegue conectar as ações que todas as áreas da prefeitura fazem, que tem um impacto no trabalhador. Para isso, a gente traz esses dados e informações para que ela não fique só aqui dentro da Secretaria de Desenvolvimento e ela fique também em todas as áreas da prefeitura. Não só da prefeitura. Eu vi até que teve aqui uma pergunta no chat de alguém falando, mas essa live aqui, ela também é disponível para as pessoas que são de fora da prefeitura? E sim, elas são disponíveis para todas as pessoas. Por quê? Porque hoje esses dados eles são abertos, eles são dados que a gente tem essa parceria com o DIEESE para fazer essa depuração dos dados, para fazer essa estruturação das informações, e com isso a gente consegue levar essa informação não só para dentro da prefeitura, mas também para fora da prefeitura, seja para as empresas que podem ter acesso às informações e se planejar, né, no seu mercado de trabalho, onde que tem mais trabalhadores de determinado setor, então onde que eu posso investir, onde que está uma mão de obra mais qualificada em determinado setor, que regiões que estão com um potencial grande em determinado tema, e também para estudantes, universidades, escolas, terceiro setor também, todas as pessoas. É uma forma da gente democratizar a informação, que é tão importante para a gente aqui na Prefeitura de São Paulo, sobretudo aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, é uma breve fala, uma abertura rápida para que a gente possa poder escutar aí a Ângela, o César, todas as pessoas que atuam nesse setor. Aproveitar para agradecer a nossa equipe aqui da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do Celso, mas também de toda a equipe que trabalha no dia a dia os dados e informações, que para a gente são dados e informações fundamentais para que a gente possa construir as políticas públicas de atração de investimentos, de distritos criativos, de vocações econômicas, de empreendedorismo, de cooperativismo, enfim, todas as ações que a gente atua aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, seja nos eixos de trabalho, empreendedorismo, qualificação profissional e também de agricultura, dentro da nossa área de agricultura tão importante na Zona Sul e na Zona Norte e na Zona Leste, mas deixar aberto esse espaço
para que a gente possa iniciar esse trabalho junto ao DIEESE, fazendo essa expansão do Observatório do Trabalho, e nas próximas lives a gente trazer um conteúdo mais específico, um conteúdo temático, para a gente falar um pouco de cada uma dos eixos que a gente tem, seja do audiovisual, onde a gente já fez, seja na área da saúde, vamos falar também sobre economia criativa, vamos falar sobre diversos temas que vão impactar diversas secretarias, diversos setores da nossa economia nas próximas lives. Então, eu queria parabenizar aí a Coordenadora de Desenvolvimento Econômico pela iniciativa, agradecer o DIEESE pela parceria e desejar uma boa live para todos vocês que estão acompanhando aí. Bom dia. Obrigado, Armando. Queria aproveitar aqui para pedir para que as pessoas nos sigam nas redes sociais, para que recebam informações sobre os próximos encontros. Vou pedir aqui também para a equipe deixar no chat o link das próximas oficinas, com as datas. E assim, Armando, muito obrigado aqui pelas palavras. Nesse momento, passo a palavra para a Ângela e para o César, para que a gente inicie a temática. Muito obrigado a todos, espero que todos aproveitem bastante esse momento. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer muito também a parceria, né, e a possibilidade de fazer esse evento para um público mais amplo. Agradecer à secretária Aline Cardoso por tantos anos de parceria que a gente tem no Observatório do Trabalho, o Armando, né, Celso, o Luiz, que está sempre com a gente, né, na gestão do contrato. Eu vou começar apresentando o Observatório. Eu vou apresentar o site, como as informações estão organizadas no site. Vou falar um pouco dos dados que estão no site, como eles estão aparecendo, e depois eu entro no sistema de informações geográficas. Tá? Então, vou começar apresentando o Observatório, né? Como o Armando falou, o Observatório do Trabalho é uma parceria entre a Secretaria do Trabalho e o DIEESE, para a produção de informações, de dados, estatísticas, estudos e relatórios para subsidiar a gestão na elaboração da política pública de emprego, trabalho e empreendedorismo e desenvolvimento econômico. Essa parceria, como eu disse, já dura bastante tempo, já quase 10 anos de parceria que a gente tem com a Secretaria do Trabalho, sendo que desses 10 anos, 6 foram com a Aline Cardoso. Então, isso... Só para frisar que é uma parceria já bastante duradoura, né, e firme que a gente tem na produção dessas informações. E também agradecer, né, por tantos anos de confiança no nosso trabalho, aproveitar aqui a oportunidade para isso. Bom, os observatórios do trabalho, né, que a gente tem no DIEESE, a gente tem diversos observatórios, já tivemos um observatório do trabalho de Osasco, Diadema, Porto Alegre, a gente tem também há muitos anos na Bahia e tudo mais. Então, esses observatórios, eles estão estruturados em 3 eixos em geral, né? E vocês vão ver que o site que eu vou apresentar, ele também está relativamente estruturado nesses eixos. Então, a gente produz as informações, os dados, indicadores, o sistema de informações geográficas, né? Que é o primeiro eixo que a gente tem, que é a produção e a disponibilização das informações. Então, tudo isso é produzido dentro desse eixo. Um segundo eixo é as análises, os estudos, os boletins conjunturais, estruturais, né, quando a gente pega essas informações e analisa e faz um relatório, um estudo. Tá? E o terceiro eixo é a formação e apoio ao diálogo social. Eles se conversam muito, né? Eles são transversais, assim. Dentro do eixo de formação e apoio ao diálogo social, a gente tem oficinas de formação, curso, seminário e participação em conselho. Eu digo que eles são transversais, por quê? Porque, por exemplo, a produção de informação e a disponibilização no site, como o Armando comentou, né, é a democratização da informação e serve muito para subsidiar, para apoiar o diálogo social e democratizar a informação para que todos tenham acesso a esses dados, essas informações. Né? Bom, a oficina de hoje ela está dentro desse terceiro eixo, né, uma oficina
mais de formação aqui no caso, embora vai ser uma oficina bastante expositiva, né? A gente gostaria que essas oficinas de formação elas fossem mais dialogadas, né? Presencial, então, mas acho que nesse momento a gente decidiu atingir um público mais amplo fazendo online, e aí depois a gente pode pensar em aprofundar fazendo oficinas presenciais só que isso demanda, né, uma certa infraestrutura, enfim, e a disponibilidade das pessoas para poder participar presencial. Então, nesse momento, a gente decidiu fazer uma coisa mais expositiva, mais ampla, que atingisse um público maior. Tá? Então, o objetivo da oficina é apresentar para técnicos e gestores públicos ou outro público interessado, né, as informações que estão disponíveis no nosso site e as informações do Sistema de Informação Geográficas, o SIGWeb, que o Observatório do Trabalho alimenta. Tá? Eu vou entrar, então, aqui eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minuto, gente. Pronto. Vocês estão bem? Sim. Sim. Engraçado, eu não vejo, né, no Teams, eu não consigo ver o que eu estou compartilhando. Mas vamos lá, é o site do Observatório que está aqui, né? Bom, então, como eu falei, né, os nossos trabalhos estão estruturados em torno desses 3 eixos. Basicamente, eles estão aqui, né, tirando a parte de fomento ao diálogo social e as oficinas, que a gente não tem um espaço para divulgação desse eixo no site, por enquanto. A gente tem aqui o mapa interativo, os indicadores por temática e os indicadores por território, que fazem parte do primeiro eixo. E os estudos e análises são o segundo eixo. Eu vou entrar aqui primeiro, mostrar para vocês as consultas de estudos e análises. Tá? A gente tem 2 tipos aqui principais, são os boletins no mercado de trabalho e os estudos setoriais ou temáticos. Os boletins, eles são relatórios periódicos, com uma análise ou de conjuntura, assim, do mercado de trabalho, do que está acontecendo no momento, ou, às vezes, uma análise mais estrutural, né, com um período mais amplo de tempo, para ver as mudanças que acontecem mais estruturalmente no mercado de trabalho paulistano. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, boletim trimestral, esse aqui é o último boletim que a gente tem, né? Dá para fazer o download aqui, eu já fiz, para não dar problema na internet na hora de fazer. Então, eu vou mostrar bem rapidinho. Por quê? Porque nos boletins e nos estudos, a gente costuma analisar muito os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, do IBGE, né, a PNAD. Esses dados da PNAD, eles não são possíveis de serem desagregados para o intramunicipal do município. Então, essas são informações que a gente não disponibiliza no formato de tabelas e mapas, porque elas não têm uma informação geográfica intramunicipal dessas informações. Então, a gente trabalha esses dados dentro dos estudos e dos relatórios que a gente produz. Então, aqui, por exemplo, o boletim bimestral e o CAGED também, tá? É o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, a gente também analisa aqui no boletim trimestral. Cada trimestre, então, o IBGE solta as informações da PNAD e a gente analisa essas informações para o município de São Paulo nos boletins trimestrais, junto com as informações do CAGED e outras aqui que vocês vão ver. Então, tem taxa de participação, taxa de desocupação, o número de ocupados, número de ocupados por sexo, por faixa etária, a taxa de informalidade, né, que é um pedido que a Secretaria faz para a gente de desagregar essa informação também para acompanhar como está a evolução da taxa de informalidade trimestralmente no município, o rendimento médio do trabalho, se a gente consegue ver se está aumentando ou se está diminuindo, e os dados do CAGED, aqui no caso o novo CAGED divulgado pelo Ministério do Trabalho, com as informações do saldo e do estoque de empregos seletistas no município, né? O saldo de empregos com carteira assinada,
por setor de atividade, e quais são as principais ocupações com os maiores saldos positivos, os maiores saldos negativos aqui no período analisado. Tá? Aqui a gente sempre faz o acumulado de um período, né? Nesse caso aqui, o acumulado foi de janeiro a dezembro de 2022. E, por fim, a gente também analisa os dados do SEAD da pesquisa que eles fazem com os investimentos anunciados e confirmados para o município. Inclusive, no anexo, a gente até coloca quais foram esses investimentos anunciados aqui, né? Então, dá para ver quem foi que anunciou e confirmou os investimentos, qual a descrição do investimento, o tipo e o prazo de implantação. Tá? E aqui no anexo a gente também coloca algumas informações adicionais, por exemplo, aqui no caso tem taxa de informalidade por cor e raça. Tudo bem? A outra parte dos estudos de análise são estudos setoriais ou temáticos, ou seja, é um produto que o observatório faz em parceria com a secretaria, em diálogo com a secretaria, para escolher qual é um tema ou um setor que precisa ser analisado naquele momento para a gente poder subsidiar a política pública da secretaria. Né? Então, por exemplo, a gente fez recentemente um cruzamento entre a informação da base de intermediação de mão de obra com a RAIS para análise de micro e pequenas empresas na intermediação de mão de obra em São Paulo. A gente já fez uma série de estudos sobre o futuro do trabalho no município, educação profissional. O audiovisual é um setor que audiovisual e gastronomia e moda são setores que a prefeitura a Secretaria do Trabalho tem muito interesse, então a gente vem atualizando, né? A gente fez uma série de estudos com esses setores que a gente sempre atualiza, então a gente faz o estudo e às vezes a Secretaria também pede atualizações desses estudos e a gente faz e divulga aqui. Desculpa, gente. Bom, aqui eu abri só rapidinho para mostrar mais ou menos a estrutura, por exemplo, de um estudo temático. O tema pode ser setorial, como audiovisual, gastronomia, moda, mas pode ser também algum recorte de perfil de trabalhador, né? Então, pode ter perfil educacional, sexo, cor, raça, então a inserção das mulheres, a inserção dos negros. Aqui a gente tem, por exemplo, a inserção dos negros no mercado de trabalho, ocupação setorial e trabalho remoto durante a pandemia. A gente também fez uma série de análises durante a pandemia, né, para subsidiar a Secretaria do Trabalho. Enfim, eu vou só mostrar rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de um estudo temático setorial. No caso, esse daqui é um que a gente fez em julho de 2019, sobre a indústria da moda. A gente analisa aqui o valor de transformação industrial, analisa os dados de ocupação, rendimento e informalidade da PNAD, emprego, remuneração e estabelecimentos da RAIS, do Ministério do Trabalho. A gente faz uma análise de aglomeração produtiva, ou seja, onde existe uma aglomeração produtiva desse setor no intramunicipal de São Paulo, quais são os distritos mais importantes e como eles se relacionam com seus distritos vizinhos nessa produção. Se existe, né, relação de vizinhança. A gente faz uma análise dos microempreendedores individuais nessas atividades, cursos profissionalizantes relacionados à indústria da moda, e aqui uma análise baseada num estudo que a gente fez, que é baseado no estudo famoso, né, do Frey do Osborne, sobre o futuro do trabalho, a possibilidade de digitalização e automatização, né, probabilidade de automatização e digitalização das ocupações relacionadas à indústria da moda. Tá? Então, basicamente essa daqui é a cara de um estudo, é só para vocês, só para mostrar rapidinho, né, como é que a gente faz esses estudos, que tipo de informação que a gente levanta, né? Então, aqui, por exemplo, a distribuição, né, o índice de concentração dos empregos na indústria da moda, depois os aglomerados produtivos, né, onde eles estão concentrados em São Paulo, onde existiria a possibilidade de expansão para quais distritos.
Depois, análise do microempreendedor individual e dos cursos profissionalizantes, né? Em quais distritos estão cada tipo de curso profissionalizante, né? Relacionado à indústria da moda. Esse é um modelo é um modelo que a gente segue bastante, por exemplo, para estudo setorial, tá? Bom, vocês estão me ouvindo? Ainda estou aqui, né? Fico falando aqui, às vezes a gente não sabe se caiu ou não caiu. Estamos sim, Angela, estamos ouvindo sim. Tá bom, legal, obrigada, Luiz. Bom, então, mostrei as consultas, os estudos, os boletins. Vamos para a parte de indicadores no território, tá? Indicadores por território. Aqui, a gente apresenta uma série de dados para cada território. Então, a gente pode escolher um território e a gente vai ver algumas informações aqui com séries históricas para aquele território. Então, por exemplo, as desagregações territoriais que a gente usa são sempre o município, né, como um todo, as regiões, Norte 1, Norte 2, Sul 1, Sul 2, Leste 1, Leste 2, Centro e Oeste, subprefeituras, 32 subprefeituras e 96 distritos. Então, região, por exemplo, a gente pode selecionar aqui a Norte 2. As primeiras informações que aparecem são dados do censo, são os dados básicos do censo de 2010. Quando vier o censo de 2022, a gente, no futuro, a gente precisa prever essa atualização também dos dados do censo, do próximo censo que vai sair. Estimativa da população total. Aqui a gente tinha pesquisa de emprego e desemprego, que era uma parceria entre o SEAD e o DIEESE. Essa pesquisa era feita para a região metropolitana de São Paulo e para o município de São Paulo, e a gente conseguia desagregar para as 8 regiões do município de São Paulo. Então, por exemplo, a gente tinha a taxa de desemprego e a remuneração, população em idade ativa, para a Zona Norte 2, por exemplo. Né? Então, a taxa de desocupação aqui na Norte 2, em 2019, era de 18%, taxa de desemprego. Essa pesquisa, o governo do estado cancelou, né, junto com o SEAD, em 2019, e a gente parou de produzir essas informações. Então, a gente só tem o intramunicipal dessa pesquisa até 2019. É o primeiro semestre de 2019 que a gente tem. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre algumas informações, mas, por exemplo, a série de empregos formais na RAIS, aqui está até 2020, mas assim, o Ministério do Trabalho divulga sempre essas informações. Por exemplo, 2021 saiu em novembro de 2022, ou seja, em novembro do ano passado. Como a gente faz um tratamento de georreferenciamento, de análise dessas informações para colocá-las no site, a gente tem um tempo de processamento dessas informações e o nosso prazo, por exemplo, para inserir 2021, que saiu em novembro, é até agora, junho de 2023. Então, tá para sair no site, dá para a gente atualizar. Daqui a pouquinho a gente tem 2021 aqui, os dados da RAIS. E a gente tem, por exemplo, número de empregos formais, número de estabelecimentos formais. Trabalhadores do Cine, também é um banco de dados que a gente tem acesso, que é a base de gestão pelo Ministério do Trabalho, em parceria do DIEESE com o Ministério do Trabalho. E a gente já tem atualizado o ano de 2021, agora em junho sai 2022, vai entrar 2022. Então, as informações da intermediação de mão de obra e do seguro-desemprego também a gente atualiza para 2022, e a gente tem, para cada região, a gente tem isso por distrito, enfim. E a remuneração média do emprego formal em dezembro, né? Aqui eu fechei a caixinha, mas está aqui. Então, a série da remuneração média na Zona Norte 2, tá? Só para exemplo rapidinho, por exemplo, se a gente selecionar uma subprefeitura aqui, sei lá, Casa Verde, Cachoeirinha, por exemplo, né? A gente tem as mesmas informações para o nível de desagregação de subprefeitura aqui, tá? A mesma coisa se a gente quiser um distrito. Então,
distrito, eu vou selecionar Alto de Pinheiros, só porque está mais rápido que faço. Mesma coisa, a gente tem essas mesmas informações para o distrito, para qualquer distrito do município de São Paulo. Tá? Isso se você quiser selecionar especificamente um território. Mas se quiser trabalhar uma informação em todos os territórios, a gente pode vir aqui em indicadores por temática. Tá? Indicadores por temática, gente. Eu vou tentar passar aqui muito rápido, só para vocês saberem o que é que alimenta cada uma dessas temáticas, tá? Então, aspectos populacionais são basicamente informações do Censo Demográfico de 2010. Assim que sair as informações do próximo censo, a gente pode prever essa atualização também. No caso de mercado de trabalho, a gente tem informação do censo de 2010, a gente tem informação da pesquisa de emprego e desemprego do SEAD-DIESE para o período de 2011 a 2019, e a gente tem informações da RAIS, da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, para o período de 2011 a 2020, sendo que 2021 vai entrar loguinho aí até o próximo mês entra, tá? Bom, na temática de política pública de emprego, trabalho e renda, a gente tem intermediação de mão de obra, seguro-desemprego e economia solidária. A intermediação é base de gestão, intermediação, para o período de 2011 a 2021, sendo que 2022 entra logo, também até junho deve entrar. Seguro-desemprego a mesma coisa, mas começa em 2012 a série, vai até 2021, mas 2022 está previsto para atualizar até o mês que vem. Economia solidária é uma base da Secretaria de Economia Solidária, Senais, que a gente recebeu, foi um mapeamento que eles fizeram no período de 2009 a 2013, tá? E depois disso a gente não recebeu mais atualizações dessa base via Ministério, via Secretaria da Economia Solidária. Então a gente tem só esse banco 2009 a 2013. Abastecimento e segurança alimentar são 2 bancos, né? Aqui a gente tem os equipamentos em feiras livres, mercados municipais e sacolões, são os equipamentos da prefeitura, quem fornece essas informações é a secretaria e a prefeitura. Em agricultura familiar, a gente recebeu do Ministério do Desenvolvimento Agrário, muitos anos atrás, a base da Declaração de Aptidão ao PRONAF, a DAP. Então, aqui dentro de agricultura familiar, a gente tem essas informações da DAP, que é para outubro de 2018. Depois disso, a gente não recebeu mais atualizações desse banco. Então, a gente não teve como atualizar essa parte. Na parte de educação e qualificação profissional, são 2 bancos do INEP, o ensino básico e o ensino superior, sendo que o ensino superior não tem desagregação territorial, só o ensino básico. Então, vocês vão ver que não vai dar para abrir por distrito, mas no ensino básico é possível abrir por distrito. A gente vou até dar um exemplo daqui a pouco. O ensino básico aqui, a gente tem uma série de 2014 a 2021. Se não me engano, vai entrar 2022. E o ensino superior é de 2010 a 2020 e deve entrar 2021 em breve também. No caso da economia criativa, basicamente são informações da RAIS, que a gente criou as categorias da economia criativa a partir da RAIS, né? Então, diz respeito ao emprego formal, basicamente, a economia criativa aqui. E empreendedorismo é uma base também que a gente recebeu, que diz respeito a 2009 a 2014. A gente recebeu essa base do Portal do Empreendedor, muitos anos atrás também. A gente tem possibilidade de atualização dessas informações a partir... enfim, uma vez que disponibilizem esse banco para a gente tem condições de georreferenciar e colocar no site e no sistema de informações geográficas. Isso pode ser tanto por um ministério, quanto pela própria prefeitura, né? Na medida que houver interesse e disponibilidade, a gente tem possibilidade de fazer essa atualização. Mas, atualmente, a gente só tem até 2014. Bom,
Então, vamos fazer um exemplo aqui do que a gente encontra dentro dessas temáticas, né, dimensões, enfim. Eu vou pegar aqui economia criativa, são os dados da RAIS, e eu vou abrir essa tabela aqui da distribuição dos empregos formais em atividades da economia criativa, tá? Então, aqui a gente tem por distrito as áreas da economia criativa, certo? Publicidade, turismo, gastronomia, entretenimento, e assim por diante. São as áreas da economia criativa por distrito para o ano de 2020. Essa tabela, se vier aqui em downloads, é possível exportar, tá? Não vou exportar agora porque pode sobrecarregar a internet, mas exporta numa planilha de Excel bem bonitinha. Mas a gente consegue mexer com essas informações. Então, por exemplo, em áreas, eu posso vir aqui em regiões, eu posso colocar aqui, selecionar todas as regiões, e ele me mostra para o ano de 2020 as informações para todas as regiões de São Paulo, né? Eu posso selecionar uma região, então eu venho aqui e eu vou selecionar só a região oeste de São Paulo e vou pedir para ele gerar. Então, aqui para o ano de 2020, todas as áreas da economia criativa, a região oeste. Mas eu não quero só isso, eu quero ver a série histórica da região oeste. Então, eu venho aqui, anos, seleciono todos e gero. Tá, então, eu tenho aqui a série histórica desde 2015 para todas as áreas da economia criativa. Isso em todas as tabelas que a gente tem disponível nesse site é possível fazer essas transformações, tá? Então, aqui, peraí que eu queria mostrar mais alguma... não, tá. Eu vou voltar aqui em áreas, vou vir em distrito e vou selecionar um distrito. Eu quero a Barra Funda só, eu quero ver só o distrito da Barra Funda. Então, tá aqui. Mas eu quero ver só o distrito da Barra Funda, só que todos os anos. Então, eu vou em anos, seleciono todos e gero. Tá? Então, tá aqui Barra Funda, todos os anos, todas as áreas da economia criativa. Mas eu não quero todas as áreas da economia criativa, eu quero só algumas. Eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, só audiovisual e gastronomia. Opa, acho que eu não selecionei a gastronomia, né? Vamos voltar. Audiovisual e gastronomia. Então, ele gera aqui só audiovisual e gastronomia, série de empregos formais. Então, aqui são essas possibilidades, né, de filtros. Aqui, por exemplo, a gente pode fazer o percentual na linha, o percentual na coluna da tabela. Enfim, dá para também não só visualizar os números absolutos, mas as porcentagens na linha e na coluna. Bom, eu vou fechar essa tabela aqui, eu vou abrir de novo, porque eu vou usá-la mais tarde. Mas aqui, então, só para vocês verem, né? Isso aqui é possível gerar uma série de informações, por exemplo, a RAIS, olha a quantidade de indicadores que a gente vai ter aqui, empregos formais por sexo, por faixa etária e sexo, escolaridade e faixa salarial, abre um tabelão grandão, assim, né? Faixa etária, para cada distrito você tem emprego formal por escolaridade para cada faixa etária. E ainda é possível fazer todos aqueles ajustes da tabela para ver as informações que desejam. Então, jornada contratual semanal, tempo de emprego, nacionalidade do trabalhador, que é uma informação, por exemplo, que não está disponível no BI lá do Ministério do Trabalho, né, no Dardo. Então, a gente tem a nacionalidade, maioria brasileira, mas a gente tem a nacionalidade por distrito, tá? Uma outra informação que não está disponível é cor e raça, a gente tem também, e tipo de deficiência, tá? Física, auditiva, todas essas informações são informações que a RAIS coleta, mas que em geral não estão disponíveis, e a gente tem acesso a essas informações e disponibiliza aqui para o município de São Paulo por distrito. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida, assim, até aqui? Posso continuar?
Tudo bem. Pode ir sim, Ângela. Então, vamos lá. Então, eu vou deixar aqui essa tabela aqui só para a gente ver mais para frente. Bom, aí antes da gente entrar na próxima parte, né, que são as informações do mapa interativo, que é propriamente o sistema de informações geográficas, que é esse aqui, qual que o que são, né, sistemas de informações geográficas? Eles são sistemas que organizam diferentes camadas de informação e que gera mapa para a gente visualizar e explorar esses dados. Ângela, Oi. Desculpa interromper, mas tem um comentário aqui no chat pedindo para você ir um pouquinho mais devagar. Gente. Tá bom? Obrigado. Tudo bem. Não, tá bom. Eu sou acelerada às vezes mesmo. Desculpa, gente. Vou tentar ir mais devagar, mas se eu voltar, vocês me falam de novo para ir mais devagar de novo, tá? Bom, então o sistema de informações geográficas são sistemas que organizam diferentes camadas de informação e geram mapas para visualização e exploração dos dados e das informações. Tá? Eles permitem relacionar um banco de dados com a representação espacial e, portanto, pressupõe que para cada mapa existe uma espécie de planilha de mapa, de dados. Tá? Então, por que eu deixei essa planilha aqui aberta? Porque a gente vai ver como eu falei, né, os mapas, os sistemas de informação geográfica, eles vão relacionar um banco de dados, uma planilha de dados com a informação geográfica, com o mapa. Então, a gente vai ver como que essa planilha aqui, por exemplo, se relaciona com o mapa que a gente vai gerar aqui. Tá? Bom, mas antes, qual que é o objetivo, né, de usar os SIGs nas políticas públicas? Basicamente, usar um sistema de informações geográficas para pensar as políticas públicas tem como objetivo principal, que é responder onde a política pública deve agir. Tá? Acho que esse é o principal porquê da gente ter um sistema de informações geográficas para a política pública. Mas, além disso, né, será que a distribuição dos equipamentos públicos é consistente com a distribuição da população demandante? Como é que varia, né, o perfil socioeconômico da população no território? Onde está a população mais vulnerável? A gente consegue, por exemplo, criar um indicador de vulnerabilidade e plotar no mapa, mas a gente consegue também plotar uma série de informações socioeconômicas em mapas e que, pelas características acumulativas dessas informações no território, a gente identifica os territórios onde a população mais vulnerável pode estar. Tá? Então, a gente consegue identificar desigualdades entre regiões, especificidade de cada região. É possível, com base nessas informações geográficas, aprofundar a análise da focalização dos investimentos, ou seja, aonde que o meu agente de desenvolvimento deve atuar no território, principalmente, né? Onde está essa população que mais vai demandar política pública, seja microcrédito, qualificação, alguma política voltada para a juventude ou de infraestrutura urbana, enfim. Aprofundar também na análise dos fluxos, né, de local de moradia e local de trabalho, enfim. E outro objetivo também, que uma coisa que o Armando falou na sua apresentação, que é uma das principais, que é publicizar, né, publicar essas informações, dar visibilidade para essas informações, propiciando a participação social e o diálogo social e uma maior atuação da população e dos atores envolvidos na política pública em relação ao território. Tá? Essa interface que a gente tem aqui, que vocês estão vendo, esse I3GEL, a sigla significa Interface Integrada para a Internet de Ferramentas de Geoprocessamento. Ele foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente e ele é software livre, né? Ele é General Public License. Então, o GES alimenta informações dentro dessa interface. Essa interface, ela é atualizada sempre, né? Enfim,
Tem uma série de institutos que usam, então o Instituto Meio Ambiente, o próprio Ministério do Meio Ambiente, se não me engano, na Bahia, a gestão de recursos hídricos usa esse software, né, um software livre, que não tem custo de aquisição, e ele é integrável com outros aplicativos, por exemplo, com o Google Map ou com o Google Earth. Atualmente, o Observatório do Trabalho não usa essa integração. Uma época a gente usou, mas a gente tem, por exemplo, acesso às informações da raiz identificada, mas a gente tem um termo de desidentificação desse banco, para que não haja identificação, né, dos estabelecimentos dos trabalhadores, principalmente. Então, a gente não usa a interface integrada com o Google Maps e o Google Earth, porque às vezes a localização do ponto pode identificar algum estabelecimento, né? Alguma característica do trabalhador dentro de um estabelecimento. Então, isso é o sistema que a gente usa para, com as informações que a gente tem disponível, os bancos de dados que a gente recebe do Ministério do Trabalho, da própria Secretaria do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria de Economia Solidária, enfim, todas aquelas informações que vocês viram que a gente tem, esses bancos de dados, a gente trabalha para a apresentação dessas informações nesse sistema de informações geográficas. Bom, então vamos lá, como que a gente consulta essas informações aqui? Primeiro, a gente tem essa caixinha aqui de referência, que é a única possibilidade de a gente selecionar o município de São Paulo, e aí em cada observatório a gente vai ter referências diferentes. Então, por exemplo, no Observatório da Bahia, a referência é o estado da Bahia, e depois vai ter as abrangências geográficas, que são os municípios. Aqui, no caso, as abrangências geográficas é região, distrito e subprefeitura. Tá? As temáticas são as mesmas que eu comentei aqui, né, nos indicadores por temática, estruturado da mesma forma, são os mesmos bancos de dados que eu comentei aqui, com a mesma periodicidade, tá? Então, aqui estão as mesmas temáticas, com os mesmos bancos de dados. Eu vou colocar aqui economia criativa para a gente poder ver para poder conseguir explicar para vocês o que está sendo gerado no mapa, eu vou usar essa tabela aqui, tá? Então, vou colocar economia criativa, os indicadores. Eu vou colocar aqui, por exemplo, empregos formais em atividades econômicas da economia criativa, tá? E aí a gente tem informação. Tá vendo que essas informações aqui, elas são as colunas dessa tabela, tá? Então, o indicador, ele alguém quer falar alguma coisa? O indicador aqui no mapa, esse indicador e a dimensão, o indicador está aqui. É a distribuição dos empregos formais em atividades na economia criativa. Tá? É a mesma coisa. O indicador é essa tabela que vai aparecer aqui. Daí, a informação são as colunas da tabela. Tá? Aí a gente tem os anos e tem a abrangência geográfica, que vão ser as linhas da tabela, que pode ser distrito, subprefeitura ou região, como a gente viu. E o conteúdo eu vou explicar para vocês cada um desses aqui. Tá? Quando a gente coloca, por exemplo, uma informação aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho. Quando a gente coloca, por exemplo, a gastronomia aqui, tá? Ou seja, eu estou selecionando uma coluna dessa tabela aqui, gastronomia. Tá? Eu quero ver essa informação dessa coluna aqui distribuída no mapa. Então, eu vou colocar a área de abrangência, vai ser o distrito, porque aqui na tabela a gente deixou distrito. E o ano é 2020. O conteúdo, eu quero ver como que a atividade, né, como os empregos formais da gastronomia se distribuem no território do município de São Paulo, entre seus distritos. Então, a gente coloca a concentração em relação ao município de São Paulo. É um pouco difícil de ver o mapa aqui, né? Então, essa aqui é a distribuição
da gastronomia entre os distritos do município de São Paulo. Assim ficou melhor? Certo? Então, a gente vê aqui uma concentração dos empregos formais na gastronomia, principalmente aqui, centro, um pouco da zona oeste e sul, tá? E um pouquinho aqui na leste 1. Uma outra pergunta seria, dentro do distrito, qual é a participação da gastronomia na economia criativa? Que seria, por exemplo, ver qual é a porcentagem dessa gastronomia nesse total da economia criativa, tá? Aí é uma porcentagem na linha, aqui no caso. Nesse caso, a gente seleciona aqui concentração em relação à área de abrangência selecionada. É outro tipo de informação. Aí é ver, dentro do distrito, qual é a participação da gastronomia no total da economia criativa daquele distrito. Beleza? E aí a gente tem, né, gastronomia que inclui bar, restaurante, lanchonete, uma série de coisas que são que concentram bastante emprego em distritos mais periféricos, por isso que aparece aqui maior concentração em outros distritos mais periféricos e não só no centro, tá? Uma outra pergunta poderia ser, tá, mas dessa tabela aqui, eu quero saber no distrito qual é a principal área no distrito. Ou seja, eu quero saber aqui qual é o maior número em Pinheiros, qual é o maior número que aparece aqui, ó, por exemplo, a gastronomia, certo? Mas eu quero saber em cada um desses distritos aqui qual dessas áreas predomina, tá? A gente está muito ruim aqui, eu achei que fosse ficar um pouco maior para mostrar para vocês, mas eu estou com o computador um pouquinho menor, aí ficou um pouquinho difícil aqui. Então, vamos lá. Então, de novo, município de São Paulo, economia criativa total, e eu vou colocar empregos formais em atividades da economia criativa. Aí eu não vou selecionar nada. Por quê? Porque a gente quer saber qual desses aqui vai predominar em cada um dos distritos. Então, não faz sentido eu selecionar algum, tá? Então, não vou selecionar nenhum, quero saber qual que predomina. Eu vou por área de abrangência, distrito e predominância. Eu vou gerar. Tá aqui. Então, como eu falei, né, a gastronomia inclui lanchonetes, bares, restaurantes. Então, os empregos nesse setor, eles predominam na maior parte dos distritos. Por quê? Porque bar, restaurante e lanchonete a gente tem em todos os lugares, quase, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, informática predominando nesses distritos. A gente tem aqui em cima, predominou edição e impressão. Aqui na Barra Funda, publicidade e propaganda. Aqui nesse distrito aqui também, tá? Então, é a predominância que vai aparecer e aí aparecem as categorias aqui. Beleza? Bom, o que mais que eu quero mostrar para vocês daqui? Deixa eu ver. Então, só retomando rapidinho aqui o conteúdo, né? Concentração em relação ao município de São Paulo vai ser o percentual na coluna lá, né? Ou seja, a distribuição da informação em todo o território do município de São Paulo. Concentração em relação à área de abrangência vai ser aquela categoria dentro daquele distrito, ou daquela subprefeitura, ou daquela região. Tá? E predominância, então, ele vai mostrar qual é a categoria que vai predominar dentro de cada um dos distritos. Beleza. Tá tudo bem, gente? Tá muito rápido ainda? Tá dando para acompanhar? Se tiver perguntas no chat, vocês podem me interromper, eu não tô conseguindo ver, tá? Pessoal, vocês podem levantar a mão aqui
pelo próprio Teams, que eu visualizo e aviso a Ângela, beleza? Bom, concentração em relação à área de abrangência. Bom, um outro exemplo aqui rapidinho, só para continuar no caso da economia criativa, eu gosto sempre de atualizar a tela e começar de novo, porque como é um sistema de informações geográficas, ele vai plotando camada em cima de camada, tá? Então, ele coloca uma camada em cima da outra e, às vezes, vai sobrecarregando um pouco o sistema e, às vezes, a camada aparece embaixo, uma camada aparece embaixo da outra. Então, é legal sempre atualizar de novo a janela e começar de novo para ele não ficar acumulando informação, tá? Continuar aqui em economia criativa. Eu quero saber, por exemplo, quais são os distritos com maior concentração de ocupações criativas na indústria da moda. Tá? Então, a informação aqui, eu vou colocar indicador ocupação criativa, a informação é moda. Área de abrangência distrito e o conteúdo eu vou colocar concentração em relação ao município de São Paulo. Então, tá aqui. A indústria da moda. Então, a gente tem, por exemplo, do total da indústria da moda, das ocupações criativas na indústria da moda, entre 16% e 12% estão aqui no Bom Retiro. Opa, eu selecionei o distrito errado, tá muito pequenininho aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Dá para clicar aqui. Eu não sei porque ele está vendo Santana aqui. Ah, tá aqui, tá embaixo. Bom Retiro. Bom Retiro, 16%. O número absoluto é 847 empregos formais em ocupações criativas da indústria da moda. Tá? Bom Retiro. Depois esses do lado aqui, né? Vila, acho que aqui é Paris. Aqui é Brás e alguém vai falar? E Belém. E um pouco aqui no Itaim. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que alguém abriu o microfone aqui. Vamos lá. Bom, uma outra pergunta que a gente gosta muito de pensar, né, nessa temática quando a gente fala de emprego em São Paulo, que é local de trabalho e local de moradia, ou seja, tempo de deslocamento. Primeiro, onde estão os empregos? Vamos ver onde estão os empregos formais na cidade. Eu vou colocar aqui em mercado de trabalho, características do mercado de trabalho formal e o total dos empregos. Eu quero o número de empregos formais, tá? Eu vou usar 2011 porque eu quero comparar com uma informação do censo de 2010, então a informação mais próxima que a gente vai ter. Área de abrangência de distrito, concentração em relação ao município de São Paulo. Tá? Então, principalmente aqui, os empregos formais se concentram principalmente no centro, um pouco da Zona Oeste, Itaim, Santo Amaro, mas principalmente aqui, ó, República e Sé. Tá? A gente pode colocar aqui a informação da população a partir do censo demográfico, mas eu acho que tem uma informação do censo que é mais interessante do que essa, que é tempo de deslocamento. Então, aqui em características, aspectos populacionais do mercado de trabalho, geral do censo demográfico, eu vou vir aqui na população ocupada por tempo habitual de deslocamento da sua casa até o trabalho. Eu não quero saber nenhuma dessas aqui em específico, eu quero saber qual delas predomina em cada um dos distritos. Então, não vou selecionar nenhuma, vou colocar distrito e o conteúdo é a predominância. Tá? Então, aqui a gente tem esse mapinha aqui, que é o que a gente já sabe, mas visualizado em mapa, né? Aqui nos distritos mais periféricos, aqui, por exemplo, em Marcilac,
as pessoas levam mais de 2 horas para chegar até o centro. Grajaú, né, Zona Sul, 2, de 1 hora até 2 horas. Nessa região intermediária toda aqui, em volta, né, do centro expandido, assim, de meia hora até 1 hora, e mais próximo do centro aqui, entre 6 minutos e até 1 hora. Até meia hora, desculpa. Tá? Então, enfim, uma coisa que a gente sabe, mas visualizado em mapa e exatamente quais distritos aqui, em qual delas predomina cada uma das categorias. Uma outra possibilidade, por exemplo, que a gente pode pensar quando a gente fala em política pública de emprego, é a gente olhar, por exemplo, onde estão os equipamentos, né, onde estão os CATs e onde estão as pessoas que acessam os CATs, né, que vão buscar, por exemplo, a política pública de intermediação de mão de obra. Então, eu venho em temática, política pública de emprego, intermediação de mão de obra, e eu quero saber aqui o total de inscritos. Opa, caminhamento, não quero inscritos. Total de inscritos por distrito, e eu quero a distribuição em relação ao município de São Paulo. Então, isso aqui, basicamente, quem acessa, isso dialoga muito com a distribuição da população total, né? A gente tem uma grande contingente de pessoas que moram no Grajaú, aqui em São Paulo, principalmente Grajaú, Jardim Ângela, e aqui acho que é a Brasilândia, se não me engano. Brasilândia. Né? Então, Grajaú é onde a gente tem, Grajaú, Jardim Ângela, onde a gente tem a maior concentração da população total, também da população que acessa o serviço de intermediação de mão de obra. Mas onde estão os CATs? Eu venho aqui em editar mapa, eu consigo colocar aqui, plotar os pontos de onde estão os CATs, certo? Então, por exemplo, no Grajaú, até onde a gente tinha aqui as informações, não tinha nenhum CAT no Grajaú, nem no Jardim Ângela, e as linhas aqui de ônibus e metrô também não são tão fácil acesso assim para acessar outros CATs, né? Aqui também a gente nesse distrito, embora tenha muito pertinho, às vezes em distrito vizinho você tem, né, um equipamento público. Enfim, mas é só para a gente mostrar que é possível também visualizar esse cruzamento de onde estão os equipamentos públicos e onde está a população demandante. Aqui tem outras possibilidades, né? Eu posso colocar aqui feiras livres e cruzar com informações de segurança alimentar e nutricional, os mercados municipais, os sacolões, enfim, tem outros pontos, né? Que aqui nessa parte de editar mapa, em geral, está disponível as informações em pontos, né? Onde estão os equipamentos públicos. Tá? Vou voltar aqui para criar mapa e vou dar um outro exemplo. Por exemplo, quem acessa o seguro-desemprego, ou seja, quem é beneficiário do seguro-desemprego, né, faz o requerimento do seguro-desemprego, faz isso por qual tipo de posto? Será que é o posto, o equipamento público municipal ou o equipamento público estadual? Então, eu posso vir aqui em política pública de emprego, selecionar seguro-desemprego, eu vou querer o tipo de posto utilizado para solicitação, tá? E eu vou querer saber qual, então eu quero saber qual predomina. Então, o conteúdo vai ser a predominância. E eu vou usar de novo distrito aqui, embora eu possa usar subprefeitura ou qualquer outro, tá? Eu gero. Então, a gente tem aqui, por exemplo, isso é uma coisa muito interessante, tá? O ano de 2021 já, na maior parte dos distritos, aqui no caso é o distrito onde a população reside, não onde ela acessa o serviço, mas onde ela reside. Na maior parte dos distritos, as pessoas usam o Cine municipal e não o estadual. Por exemplo, aqui, se eu gerar essa informação para 2013, como será que era isso em 2013? Era bem diferente.
Tá? Então, a gente teve uma mudança importante aqui de quem acessa, por onde acessa, por qual serviço, né? Se é o serviço municipal ou estadual. Tá? Um outro exemplo, tem aqui um último exemplo que eu vou dar, e depois a gente abre para os comentários, com base no ensino básico, tá? Eu quero saber a idade que predomina nos matriculados no ensino básico em cada distrito. Então, vou vir em educação e conhecimento, ensino básico, faixa etária. Esse também é um mapa que eu vou querer saber qual dessas faixas etárias predomina em cada distrito. Então, 2021 é o último dado do distrito, e eu quero a predominância. Então, existe uma diferença aqui, né? Na maioria, o que predomina, aparentemente, é de até 3 anos ou de 6 a 10. Mas tem alguns distritos aqui que têm 18 anos ou mais que predominam as matrículas no ensino básico. Né? Então, esse é um outro mapa interessante aqui para pensar política de formação. Gente, eu acho... uma última coisa aqui para quem quiser, tiver interesse, a gente ainda pode aqui, tem uma ferramenta de salvar ou exportar, tá? E permite salvar ou exportar para todos esses tipos. A gente pode fazer um A4 em PDF normal, para quem mexe com dados geográficos, GeoTIFF ou SVG, enfim. Clica e exporta, dá um título. Vou colocar aqui só para... um título. Ele exporta aqui, então, para PDF. Vocês conseguem ver o PDF que eu estou abrindo? Fica aqui o título, mapinha, legenda. Tá? Bom, então, basicamente é isso. A gente tinha como objetivo apresentar para vocês o nosso site, onde estão as informações que a gente produz, como elas estão disponíveis e como é possível acessar e dar uma introdução de como funciona o sistema de informações geográficas. Acho que é isso. Aí a gente pode abrir para comentários, considerações, como vocês quiserem. Luiz. Ângela, obrigado. Obrigado pela apresentação, pelas explicações. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar alguma coisa, né, perguntar para a Ângela, levantem a mão aqui no chat que a gente abre para vocês falarem. Tudo bem? Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Se quiserem escrever no chat também, sem problemas. Eu vi que a Jenny, ela perguntou, se tivermos dúvidas sobre os mapas, como poderemos nos comunicar? A gente vai disponibilizar os nossos e-mails aqui da secretaria e também tem um problema, Ângela, disponibilizar o de vocês? Não tem problema nenhum. A gente tem um e-mail. Eu vou passar aqui para vocês. Eu coloco no chat daqui a pouco o e-mail do observatório para vocês mandarem as dúvidas e enfim, comentários, se quiserem. Legal. Mas principalmente se tiver alguma dúvida, a gente responde. A gente pode responder aqui agora, se vocês quiserem, mas a gente também pode responder por e-mail para quem não quiser colocar aqui, ou depois, com o tempo, for mexendo e aparecer as dúvidas, né? Porque aqui eu só mostrei, mas na hora que for mexer, de fato, quando vocês forem usar a ferramenta, as dúvidas aparecem. Então, eu vou deixar o nosso e-mail institucional aqui do observatório. Tem uma pergunta aqui no chat, Ângela. O Adilson, ele pergunta, primeiro ele elogia a apresentação, diz que foi excelente, e pergunta se, além da capital de São Paulo, se a gente tem outros locais do Brasil com esse tipo de mapeamento.
A gente tem, eu só não vou lembrar todos que a gente tem agora de cabeça, assim, tá? Mas o estado da Bahia tem, porque todos os lugares que tem Observatório do Trabalho do Diese tem. Então, o Observatório da Bahia tem, no Ceará a gente tem o Observatório da Agricultura Familiar, que também tem o site também dispõe de uma série de informações desse tipo, com sistema de informações geográficas. Se não me engano, o Observatório de Minas também tem, o Observatório de Osasco tem. Que mais? Que mais? César, me ajuda aí, você está lembrando de algum que eu não estou? Eu não vou saber falar de cabeça todos, mas se você quiser saber de algum específico, eu posso te dizer qual que tem. Bom, tem outra pergunta aqui, que é da Rosângela, Ângela. Não, ela não é uma pergunta, ela só falou que perdeu parte da oficina. Rosângela, a gente vai disponibilizar a gravação da oficina, vai ficar no YouTube da Secretaria, tá? Já já eu coloco aqui o link do nosso YouTube para vocês conferirem lá. Alguns elogios, acho que não tenho mais acho que acabei respondendo a pergunta da Letícia também, enviei e-mail para a Jenny. Sandra, como assim lista de presença? Não entendi. O pessoal hoje está meio tímido para falar, está preferindo escrever, né? Eu coloquei o e-mail aí, então, observatório.sp@diese.org.br. Quem tiver dúvida pode mandar para esse e-mail aqui e a gente responde. Bom, pessoal, caso vocês não tenham mais dúvidas, a gente pode encaminhar para o nosso encerramento, então. Ansioso do próximo encontro. Fiquem ligados nas redes aqui da Secretaria e no e-mail também, que a gente já enviou a agenda que a gente tem até julho, de oficinas no âmbito do Observatório do Trabalho, né, em parceria com o Diese, mas a gente vai reforçar, enviar novos e-mails e disponibilizar a agenda também. E está aqui no site, no chat também, né? O Marco colocou aqui, inclusive, os links já para inscrição, pessoal. Bom, acho que esgotamos as dúvidas aqui, pelo menos as que surgiram até agora. Agradeço novamente a Ângela e o César pela parceria de sempre. Pessoal, a gente aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, a gente tem o Observatório do Trabalho em parceria com o Diese. Essa oficina foi um pouco diferente das que a gente costuma fazer. Em geral, as oficinas são temáticas, né? Então a gente acaba discutindo temas específicos, né? Os dados de mercado de trabalho de temas específicos, como gastronomia, né? Setores da economia paulistana, ou às vezes temas como mulheres no mercado de trabalho, etc. Então, acompanhem, né, reforço o pedido para vocês acompanharem o e-mail e participarem das próximas oficinas, porque é muito importante essa discussão, principalmente de pessoas de diversas áreas da prefeitura, para a gente ter mais informação, mais subsídio para a gente produzir políticas públicas
e, eventualmente, construir de maneira conjunta novas políticas para atender às necessidades da população. É isso, obrigado a todos pela participação. Eu vou encerrar aqui a gravação e a nossa oficina. Obrigado a todos, um ótimo dia para todo mundo, gente. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos.